Shalom, shalom, geração do avivamento. Sejam todos bem-vindos a mais uma madrugada de poder, de glória, de unção. Aleluia. Sejam todos bem-vindos ao nosso devocional das 4h12 da manhã de todos os dias há mais de 2 anos. Aleluia, glória a Deus. E a nossa oração da madrugada, né, gente? Todo dia de 12h45. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Já faz mais de 2 anos que nós oramos na madrugada. Como Jesus tem sido bom. Que lindo, que resistência de vocês. Você que está conosco desde o início, desde quando nós começamos essa oração da madrugada. Eu quero te parabenizar, porque eu sei que não é fácil. Mas eu sei o nível, né, espiritual que a gente vai adquirindo por acordar na madrugada, por resistir, por permanecer. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um dia, a mais um devocional. Aleluia, nós amamos o Senhor Jesus e nós acordamos toda a madrugada. Aleluia, nós oramos toda a madrugada, nós guerreamos todas as madrugadas. Glória a Jesus, nós aquecemos, né, e exercitamos a nossa musculatura espiritual nas madrugadas. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Que vocês continuem nesse lugar, que vocês permaneçam nesse lugar, amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Estamos muito felizes de estarmos mais um dia, mais uma madrugada. E nós permanecemos nesse lugar todos os dias. Ó, pastora Célia, eu estou desde o início, não me vejo sem. Gente, às vezes a gente fica 2, 3 dias, né, sem orar na madrugada. Parece que tá faltando alguma coisa, amém? Gente, eu não sei se vocês viram ontem quem vai estar vindo para a nossa conferência. E ainda tem alguns outros preletores que eu vou estar divulgando, então vou um pouquinho de cada vez, mas nós vamos ter o privilégio de receber um dos profetas mais genuínos que eu reconheço, que se move no profético, o profeta Hernan Acosta, apóstolo também, da Argentina. É um grande homem usado, vocês não têm dimensão como o Hernan Acosta é usado. Então ontem nós, né, apresentamos para vocês aí, né, então eu quero que vocês elevem o nível da expectativa de vocês. O profeta Hernan Acosta, de tudo que eu já vi, ele é genuíno, ele é aquele profeta de visão que fala nome, endereço, é aquele que chama no meio do povo com detalhes. Vocês não têm noção o nível de palavra de conhecimento que esse homem se move. Então, vocês não têm noção, né? Para mim falar que eu reconheço como um dos mais genuínos, que eu reconheço como um dos mais, vocês não têm noção, tá? Vocês não têm noção. Nós temos ainda 3 grandes nomes para estar divulgando, tá? Mas eu vou fazer um pouquinho de cada vez, senão vocês vão ficar toda alvorotada. Aleluia. Então se preparem, porque vai ser um tempo estrondoso. Vai ser um tempo sobrenatural. Nós vamos estar em um peso de glória. Gente, vocês não têm noção. Só tem gente peso pesado. Não tem ninguém assim, Não tem, só tem peso pesado de unção. Só tem gente assim que é do avivamento, só tem gente mergulhada no óleo. Não tem ninguém que não esteja assim, tá? Então, os levitas são abençoados, né? Juliana Nogueira, Jordan, meu Deus, vocês vão ver a hora que o Jordan começar a louvar, adorar o Senhor, o céu rasga, ele carrega uma unção sobrenatural. Pensa em alguém, olha, a gente que jejua muito, a gente vai ficando muito sensível no espírito, né? E aí acaba que vai sendo poucos os louvores que começam a suprir a fome do teu espírito. Eu não sei se você vai me entender. O seu espírito, ele vai criando um feeling de unção, e aí já não é mais qualquer louvor que te alimenta. Você não quer mais um louvor almático, você quer um louvor que fala da glória, que fala do poder, você quer um louvor que exalta a Deus. E
hoje, né, são poucas as vozes no Brasil que eu vejo que carrega esse nível. Tem muitos louvores bons, gente, eu não tô desdenhando ninguém, tem muitos louvores bons, tem muitos louvores maravilhosos, mas muitos louvores almáticos. E eu reconheço que a Juliana Nogueira, né, ela carrega uma unção assim, ela abre, né, os céus, ela carrega, né, esse nível de unção, ela é muito genuína, a Juliana Nogueira, né, assim como a Michele do Pandeiro, certo? Nós também queremos trazer a Michele, mas a agenda dela só abre em novembro, né, se tudo der certo nós vamos trazer ela, né? E o Jordan, a Juliana, então eles carregam, né, o Ebuca, né, que nós gostamos tanto. Se tudo der certo, em 2027 nós vamos trazer o Ebuca, né? Então, assim, eu quero que vocês valorizem muito, tá? Porque a gente tá gerando já coisas muito grandes, amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Vai ser, gente, um tempo extraordinário, tá? Gente, a Michele do Pandeiro, aquela mulher, ela não tá no azeite, eu acho que ela e o azeite já é um só, né? Então nós queremos muito a Michele no Pandeiro, eu quero trazer ela para cantar nas madrugadas, na plenária, porque a experiência com a Michele no Pandeiro na madrugada foi demais, né? Foi demais, então quero que você aumente a sua expectativa. Glória a Jesus. Mas vocês vão gostar muito de quem vem, certo? A gente tá caprichando, tá? Deus tem nos surpreendido com o nível de peso, né? O nível de peso de unção do povo que vai estar vindo, tá? Vocês não têm noção o que esse povo carrega, e vocês vão ficar chapados, cheios, amém? Então é melhor você começar a jejuar e orar e expandir o teu espírito, porque nós já começamos a orar, nós já começamos a nos consagrar, já começamos a orar por cada preletor que vai estar vindo, começamos a orar por todos esses que vão vir de outras nações, trazer esse fogo do avivamento. Aleluia! Gente, se vocês estão eufóricos, vocês não têm noção ainda do que vai acontecer, amém? Glória a Deus, mas o Senhor é bom. E a gente está muito feliz com tudo que o Senhor está fazendo. Amém? Então vocês se preparem, porque tem só peso. Só tem gente pesada na unção. Só tem gente, né? Eu sou a mais pequenininha de todas. Eu sou a mais pequenininha de todas. Então, queridos, vocês, né? Eu vou estar ministrando também. Mas só para você ter noção, é só gente com peso de glória sobrenatural. É só gente com peso de unção sobrenatural. Vocês não têm noção o que essa galera carrega, o que esse povo carrega, né? Então é algo assim que vocês vão ser incendiados, né? Incendiados. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus vai fazer algo assim extraordinário. A gente está com muitas expectativas. Muitas mesmo. Amém? Glória a Jesus. Eu só saio da instância segunda-feira depois do café. Eita! Gente, quem foi sabe que vale a pena ficar na instância. Então, nosso primeiro start de ingresso aberto é dando prioridade para quem quer ficar na instância. Depois vai ser aberto o ingresso avulso. Aí vai ser 397, 399, algo assim. Só o ingresso. Aí você vai se virar para arrumar um hotel lá em Sumaré, pegar um Uber, aí você vai ver como fica muito mais caro ficar fora da instância, porque nós temos um cronograma, né, de dia e nós temos um cronograma de noite. Então aí às vezes você, por exemplo, a pessoa sabe que quem, por exemplo, fica na instância, acabou ali, às vezes 6, 7 horas da noite, você vai dormir, mas 2h20, 2h15 da manhã já tá todo mundo descendo lá, aonde nós fazemos a oração da madrugada. Então é uma coisa, você não vai lá para dormir, você vai lá para viver aquilo ali, certo? Então você vai ver e perceber que não faz sentido, né, você comer fora ou pegar um hotel fora, não faz sentido nenhum. Então amanhã nós estamos abrindo oficialmente. Você que é meu aluno da Escola de Avivamento, do Reset ou da Escola de Libertadores, eu vou estar
abençoando vocês. Eu vou estar liberando o link de acesso para vocês estarem fazendo a compra de vocês no dia de hoje. Amém? Liberei para os nossos membros e vou estar liberando para vocês. Isso é honra. Aleluia. Vamos orar para nós começarmos? Glória a Deus. Eu já vou arrumar minha mala. Sara, falta uma gestação ainda, Sara. Calma, gente. Eu sei o que vocês estão sentindo. Eu também estou sentindo a mesma coisa. Amém? Vou levar a caravana. Eita, glória. Gente, esse ano vai ter uma programação para as crianças, tá? A gente está vendo para trazer... Gente, orem por nós, orem pelo nosso orçamento, porque, né, amor? Fala para eles orem pelo nosso orçamento, tá bom, gente? Orem pelo nosso orçamento. Eu tô sendo muito ousada, como nunca antes. É muito caro trazer todos esses preletores, né? Mas isso pro Senhor é troco, não é nada, e a gente crê, certo? Na experiência que nós vamos viver o ano que vem, tá? Então, estejam orando pelo nosso orçamento, orando por tudo, mas eu quero muito trazer algo para as crianças, porque esse ano, né, de 2026, o nosso tema é família, e por todas as profecias que a gente tem recebido, parece que só o ano de 2026 a gente vai conseguir fazer na estância, que depois daí o Senhor tem dito para nós que nós não vamos conseguir mais fazer dentro da estância. E talvez nós possamos perder esse formato de hospedagem e tudo e ir para algo maior. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu quero que você aproveite, né? A gente tem certeza que em 2026 vai ser na estância, vai ter esse formato. Esse formato ele é maravilhoso, mas se crescer mais, expandir mais, aí a gente já não consegue mais fazer dessa forma, porque aí a gente já não dá conta, tá? Então, estejam orando por nós. Vamos orar para nós começarmos? Obrigada, meu lindo. Só faltou quem? O Hernani Santos. Parece que tem gente que é profeta, né, amor? Vejo que és profeta. Só faltou o Hernani Santos para ministrar os pequenos. Vejo que tu és profeta. Quem sabe ele não é um dos nossos convidados de honra? Quem sabe? Vejo que tem um povo profeta aí. Quem sabe? Ele não é um dos nossos convidados de honra? Dereba subirecaiachá. Solmeneierecaiaçurabalabasai. Amém? Nós estamos gerando, gente, algo muito legal para as crianças, tá? Algo muito sobrenatural para as crianças, né? Então se preparem. Vocês estão na fiação, hein? Vocês estão a fiação, hein? Vamos alugar até as casas que tem lá. E lá tem casa mesmo. Amém? Eu vejo que vocês estão na fiação. Então, esse ano, gente, a nossa expectativa é família. Gere a sua família. Gere levar o seu pai, a sua mãe, o seu tio. Gere levar as pessoas que você, da sua casa, para serem impactadas. Nós vamos começar uma campanha para que nossas famílias vá e sejam marcadas por esse fogo. Aleluia? Glória a Jesus. Feche os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Obrigada, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Obrigada, Jesus, por esse devocional. Obrigada, Jesus, pela oração da madrugada. Senhor Deus, nós nos rendemos a Ti mais um dia. Entramos debaixo da total dependência doce, perfeita, agradável do amigo Espírito Santo. Entramos nesse lugar, Senhor Deus, de dependermos de Ti. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Obrigada, Jesus, por cada demonstração do Teu rico amor. Obrigada, Jesus, pela expectativa que você tem gerado nos nossos corações. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, amigo Espírito Santo. Nós te amamos, Pai Celestial. Nós te adoramos, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Amém? Gente, o apóstolo vai estar respondendo vocês aí, porque eu não dou conta não, tá, gente? Muita coisa aqui. Jeremias 35, acharam? Aleluia. Hoje eu tenho uma palavra poderosa para o seu coração. Tenho certeza que Jesus vai chacoalhar você aí. Amém?
Jeremias 35 diz assim: o Senhor deu esta mensagem a Jeremias quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei de Judá. Vá ao local onde moram os recabitas e convide-os para vir ao templo do Senhor. Leve-os para uma das salas internas e ofereça-lhes vinho. Então fui buscar Jazanias, filho de Jeremias e neto de Abazinias, e todos os seus irmãos e filhos que representam todas as famílias dos recabitas. Levei-os ao templo do Senhor e fomos à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Ficava ao lado da sala usada pelos oficiais do templo, logo acima da sala de Maceias, filho de Salum, porteiro do templo. Coloquei diante deles taças e jarras cheias de vinho e os convidei a beber. Mas eles recusaram, dizendo: não bebemos vinho, pois o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus descendentes. Não construam casas, não plantem lavouras e nem possuam vinhedos. Vivam sempre em tendas. Com isso terão vida longa e feliz nessa terra. Assim temos obedecido tudo que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Não construímos casas e nem possuímos vinhedos e campos e nem plantamos lavouras. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a todas as ordens de nosso antepassado Jonadab. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou esta terra, tivemos medo dos exércitos babilônios e sírios e resolvemos nos mudar para Jerusalém. Por isso estamos aqui. Então o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vá e diga aos habitantes de Judá e de Jerusalém: venham e aprendam uma lição sobre como obedecer às minhas palavras. Diz o Senhor: os recabitas não bebem vinho até hoje, em obediência à ordem de seu antepassado, Jonadab, filho de Recabe. Mas eu tenho falado a vocês repetidamente e se recusam a obedecer. Tenho enviado meus profetas vez após vez para lhes dizer: abandonem seus maus caminhos e façam o que é certo. Deixem de adorar outros deuses. Assim viverão em paz nessa terra que dei a vocês e seus antepassados. Mas vocês não quiseram ouvir e nem obedecer. E os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, têm obedecido fielmente ao seu antepassado. Mas este povo se recusa a me ouvir. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel: porque não querem me ouvir e nem responder quando os chamo? Enviarei sobre Judá e sobre Jerusalém todas as calamidades que prometi. Então Jeremias se voltou para Recabitas e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vocês obedeceram a todas as ordens de seu antepassado, Jonadab, e seguiram todas as suas instruções. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: sempre haverá descendentes de Jonadab, o filho de Recabe, para me servir. Amém? Então vem aqui comigo. Deus manda Jeremias chamar os recabitas, tá? Que são descendentes de Recabe, e levá-los à casa do Senhor, oferecendo-lhes vinho. Então aqui quando é oferecido vinho a eles, isso é um teste ordenado por Deus, para revelar a diferença entre homens que obedecem e os homens que rejeitam a sua voz. Então aí, olha só o que acontece. E aí eles vão falar assim: olha, nós não podemos beber vinho,
nem nós, nem nossas esposas. Essa foi uma ordem, e não foi nem uma ordem de Deus, foi uma ordem dos nossos antepassados, tá? Então Deus usa esse ato simbólico, oferecer vinho, para provar a fidelidade de um povo que se manteve firme, né, aos mandamentos de um ancestral, mesmo séculos depois. Aí o Senhor, ele está trazendo aqui para esse povo, está mostrando que esse povo, né, os recabitas, estavam sendo fiel a um mandamento que estava vindo de uma linhagem, tá? Então aqui, ó, o ancestral deles, os recabitas, deram essa ordem para eles não tomar vinho, para eles viver em tendas, certo? Então, assim Deus está trazendo aqui, está provando os corações, tá? Então os recabitas aqui, eles se recusam a tomar vinho e explicam: o nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe, ordenou que nunca bebêssemos vinhos, não construíssemos casas, não cultivássemos campos, mas vivêssemos em tenda. E eles obedecem fielmente, tá? Ou seja, eles mantiveram uma tradição por obediência e honraram a voz de autoridade de um antepassado, certo? Então, Deus valoriza muito a lealdade, a fidelidade, o posicionamento de uma pessoa que tem um estilo de vida, de uma obediência radical. Então, olha o que Deus está querendo mostrar. Esse povo está obedecendo a voz de autoridade de um antepassado, certo? E Deus aqui está dando como exemplo que ele fala e ninguém obedece, certo? Então, Deus está comparando a obediência dos recabitas à desobediência de Judá. Ou seja, os recabitas obedecem a um homem. E o povo de Judá, porém, rejeita o quê? Rejeitando diversas vezes um comando de Deus. Rejeitando por diversas vezes aquilo que Deus estava mandando eles fazer. Ou seja, Deus sempre mandando Jeremias falar, Deus sempre alertando e o povo pecando e o povo desobedecendo. Né? A gente viu ontem, eles obedeciam por um tempo e depois eles, né, se desviavam. Então o Senhor expõe o quê? A hipocrisia de um povo religioso, certo? Então Deus está trazendo como exemplo, olha só, os recabitas, eles estão obedecendo o mandamento de um ancestral. E o meu povo, o povo que eu escolhi, não está nem aí para aquilo que eu falo. Então é isso que Deus está trazendo aqui nessa palavra, tá? Então Deus anuncia juízo sobre Judá por rejeitar o quê? Suas palavras. Então você vai ver que Deus está sempre chateado, irado, um povo desobediente, um povo que não guarda suas palavras no coração, tá? Então a gente precisa entender que a obediência é um código sobrenatural no reino de Deus. E Deus quer uma obediência imediata, uma obediência radical. Tem gente que tem que esperar 10 mil sinal para obedecer. E tem gente que já sabe para onde, né, ir, como se posicionar e tá lá esperando. Eu vou ver se isso é de Deus. Tem que esperar Deus falar quantas vezes, mas a obediência que Deus quer de cada um de nós é a obediência imediata, obediência de posicionamento, obediência de estar posicionados. Deus falou, querido, vai. Deus disse, se posiciona. É esse tipo de obediência que Deus quer de cada um de nós, certo? Então a gente vê pessoas que obedecem a Deus instantaneamente e de pessoas que resistem. Tem gente resistindo o chamado de Deus, tem gente resistindo à vontade do Senhor, tem gente que está toda hora resistindo. Deus está falando, Deus está dizendo, Deus está alertando, e tem gente que está resistindo. Quantas pessoas que você já tentou falar, ô fulano, sai dessa vida, ô fulano, Deus tem algo melhor para você, e a pessoa está ali, parece que está numa inércia, parece que está cego. Você fala, meu Deus, eu já falei tanto para essa pessoa sair dessa vida, e a pessoa parece que ela não escuta. Principalmente quando é com o quê? Com os nossos familiares. Né? A gente fica frustrado e fala assim, será que essa pessoa não está vendo que ela está afundando? Será que essa pessoa não está vendo o que está acontecendo? Então, essa palavra aqui de Jeremias 35, vamos aqui resumir ela para a gente finalizar e ir para a palavra que eu trouxe para vocês. Deus está trazendo exemplo de uma geração, a geração dos recabitas, que estão honrando a palavra de um antepassado, aonde esse antepassado diz que eles não poderiam beber, não poderiam construir vinhedos, não eram para eles construir casa, era para eles morar em tenda, e eles estão obedecendo ao pé da letra.
E Deus está comparando com Judá, que Deus manda profeta, Deus fala, Deus avisa. Esse é um povo escolhido que não obedece a Deus e resiste todo o tempo aos mandamentos do Senhor. Então Deus, ele quer o seu posicionamento. E se você quiser aceleramento na sua vida, se você quiser viver coisas, uma ruptura sobrenatural, você tem que aprender a obediência imediata. Obediência imediata é quando Deus fala. E às vezes Deus vai mandar você fazer algo, vai pedir para você fazer alguma coisa que às vezes é muito contraditória ao que você acha. Mas o que Deus quer é o seu posicionamento, não o seu entendimento naquele momento, porque Ele entende todas as coisas. Às vezes Deus vai te pedir coisas complexas que você não entende. Às vezes Deus tem um tempo de te manter escondido e você acha, mas por que Deus quer me manter escondido se Ele poderia estar anunciando o reino? Mas Ele, nesse tempo de você estar escondido, Ele quer te forjar na maturidade, Ele quer te ensinar, Ele quer te discipular. E às vezes você quer escancarar a mensagem que Ele te deu para o mundo, mas não é o tempo. E aí Deus manda você ficar no anonimato escondido e você às vezes resiste a isso e você quer fazer aquilo que está no seu coração. E nós precisamos discernir o tempo e as coisas. Às vezes, queridos, Deus vai pedir uma coisa que parece que não... Por exemplo, eu vou te dar o meu exemplo. Deus me pediu durante 3 anos, eu não posso aceitar nenhum convite de podcast, eu não posso ir em rádio, eu não posso ir na televisão, eu não posso ir em nenhum veículo de comunicação. Eu não posso receber, eu não posso participar de nenhuma dessas coisas. Deus me pediu uma entrega. Aí você fala assim, mas como que... Eu falei, no dia eu não entendi, eu falei, Deus, mas por que o Senhor quer isso de mim? Se o seu reino pode expandir muito mais. E o Senhor disse para mim, tempos depois, eu estou protegendo a unção que eu coloquei dentro de você. Ainda não é o tempo. Então, às vezes a gente não entende. E às vezes é algo meio que contraditório ao que a gente pensa. Mas se você não tiver maturidade, você não entende. Às vezes Deus vai pedir que é tempo de você só buscar Ele. É tempo de você transbordar o avivamento que já está no seu coração. Então eu estou falando de coisas como essa, né? Às vezes de Deus está cuidando de você e você não entender. Então Deus, ele tem tempo. A gente precisa respeitar o tempo de todas as coisas. Amém? Porque Deus, ele faz de maneira caprichada, bem alicerçada, mas ele precisa que você aprenda a obedecer ele radicalmente, certo? Abram comigo em Gálatas 6:9. Aleluia, Gálatas, capítulo 6, verso de número 9, Gálatas. Aleluia, hoje eu estava aqui e aí o Senhor falou para mim trazer uma palavra para vocês que vai mexer, necessária. Eu amo, né? Eu amo ser direcionada pelo meu melhor amigo, que é o Espírito Santo. Gente, como o Espírito Santo é lindo, né? Vocês já sentiram o cheiro do Espírito Santo? Vocês já sentiram a quenturinha dele? Ele é quentinho, ele é a presença do Espírito Santo. Gálatas capítulo 6, verso de número 9. Amém? Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Deixa eu só perguntar para você, quem que é da família da fé? São vocês, tá? E você vai perceber que a família da fé, você acaba tendo mais conexão com a família da fé do que a família de sangue. Porque quando o jugo se torna desigual dentro da nossa casa, parece que nós ficamos desconectados dos nossos. Parece que a gente vive em 2 mundos. Ou parece que a gente... Não que a gente viva em 2 mundos, eu trouxe uma analogia errada. Parece que a gente vive em 2 extremos, sua família num extremo e você em outro. Então, quando nós entendemos quem somos no reino, e aí nós nos conectamos com os da família da fé de uma forma muito diferente. Então, presta muita atenção.
você vai ver que você tem mais afinidade com os da família da fé. Aí às vezes você senta ali com o teu familiar, tá? E aí você não tem assunto. Aí vem um irmão, você fica ali horas falando de Jesus. Mas por quê? O teu espírito, ele tem um feeling, ele tem prazer em estar falando das coisas do Senhor Jesus. Isso é normal, queridos. Não é que você deixou de amar sua família, que parece que vocês não têm mais algo em comum. Aqueles assuntos que talvez preenchiam a rotina de vocês, já não preenche mais. Mas eu não quero falar sobre isso, tá? Eu quero falar sobre suportar os processos. E Deus, ele é um Deus que usa processos para tudo, tá? É um Deus que usa processos para tudo. Existe um processo para fazer todas as coisas. E nós não devemos, pular o processo. Porque o processo, ele é parte, tá? De tudo aquilo que nós vamos tomar como despojo. E o maior problema dessa geração é que é uma geração que quer resultado, mas não quer o processo. Aí eu quero o resultado, mas não quer viver o processo. Porque o processo, ele é doloroso. O processo, às vezes, ele é insuportável. O processo é esmagador. Então, suportar processo, tem muita gente que não quer, mas quer o resultado, tá? Processo não é castigo. Processo é a moldura de Deus. Processo é a forja de Deus. Processo é uma prensa de Deus. Processo é uma ferramenta, é uma engrenagem que o Senhor está fazendo na nossa alma, no nosso espírito, para que nós possamos ter a estatura, a maturidade, chegar à plenitude de alcançarmos algo, um lugar, sermos estabelecidos para um tempo oportuno, para uma janela profética, tá? Então, muitas pessoas acabam achando que processo é uma rejeição de Deus, que processo é porque Deus esqueceu essa pessoa. Só que processo é a ferramenta que trabalha no seu caráter, é a ferramenta que prepara o teu espírito com mais maturidade espiritual. Processo, queridos, ele não destrói ninguém. O processo, na verdade, ele lapida o seu caráter. O processo, ele finca no teu espírito os códigos de eternidade. Então, quem aqui já passou por um processo, e talvez você chamou isso de deserto, mas eu estou trazendo que isso é processo. Às vezes Deus te fez uma promessa e você acreditou, você permitiu estar com Jesus, aguentou firme e passou 3 anos, essa promessa se cumpriu, mas você percebe que a plenitude não está em tomar posse da promessa, mas na confiança que você exercitou durante a caminhada, as experiências que você teve com Deus durante o percurso, a forma que você acreditou nele, ele se apresentou a você. Então, dentro de todos os processos, há uma graça em nós conhecermos mais o Senhor, a gente depender mais dele, sermos forjados, acreditarmos, amém? Então, o processo não destrói ninguém. Na verdade, o processo revela se dentro de você sai óleo ou sai fel. O processo mostra o que sai de dentro de você quando você é esmagado. Então tem pessoas, essa geração é uma geração que quer resultado, é uma geração que quer as coisas muito rápido, mas não querem se entregar ao processo. E tem gente que às vezes olha para o teu ministério, que é o teu ministério, mas não quer pagar o preço que você pagou. Preço de uma entrega radical, preço de uma obediência. Tem gente que quer o meu resultado, mas não quer entregar o que eu entreguei. Não quer acordar nas madrugadas, não quer ter uma vida jejuada, não quer ser kadosh, quer fazer às vezes as coisas em partes ou um pedaço. E Deus, ele está disposto a fazer com todos, mas também ele quer que você entregue aquilo que ele te pede, tá? Então o processo não é castigo, processo é uma ferramenta que Deus usa para te lapidar. Abre comigo agora em Romanos, tá? Capítulo 5, Romanos capítulo 5, verso de número 3. Romanos capítulo 5,
Romanos capítulo 5, verso de número 3. Acharam ou não? Romanos capítulo 5, verso de número 3. Aleluia. Romanos capítulo 5, verso de número 3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Ou seja, a dificuldade, o dia mau, você pode até olhar ele como algo ruim, mas a Bíblia está dizendo que as dificuldades, as provações, ela vai desenvolver em você perseverança. E perseverança vai moldar o seu caráter. Amém? Então Deus quer ver como você está num dia desfavorável. Deus quer ver o que sai de você num dia de tribulação. Deus quer ver o que acontece com você, como que é a sua visão num dia difícil. Então a gente vai olhar aqui para algumas pessoas. Por exemplo, Moisés. Ele suportou 40 anos no deserto antes de ver a glória de Deus. Amém? José passou pelo poço, passou pela escravidão, passou pela prisão. Só depois ele se tornou governador do Egito. Então, Moisés, rejeitado pela família, né? Certo? Davi foi ungido rei, mas viveu anos fugindo, sendo injustiçado, sendo perseguido antes de chegar ao governo. Ele já era ungido a rei, ele já tinha sido estabelecido nas cortes celestiais como rei, mas ele tinha que suportar o processo. Então, todos que você vê na Bíblia que passaram por algo difícil, foram pessoas que foram, submetidas a um processo e Deus permitiu para que fossem aprovadas. Então, o processo aprova você na presença de Deus. O processo te qualifica, o processo mostra o que realmente tem dentro de você. Você fazer o que é bom em tempo oportuno é uma coisa. Você fazer o que é bom num dia difícil é outra. Então nós precisamos ter uma conduta de Cristo independente do status a qual você se encontra. Tem gente que talvez hoje está num lugar que é pura primavera, é puro florescer do Senhor. Mas tem gente que está no deserto. E você poderia muito bem estar murmurando, falando que não quer ficar na presença de Deus. Mas tem pessoas que, por mais difícil que seja o processo, você está dizendo, ainda que a figueira não floresça, eu permaneço nesse lugar, eu continuo te adorando. Então o processo, é o lugar onde Deus, ele te forja. É um lugar onde Deus cura ego. É um lugar onde Deus purifica a sua real motivação. Tem gente que talvez está buscando Jesus, mas para se aparecer. Porque não teve êxito na faculdade, não teve êxito aqui, não teve êxito ali. Aí achou um meio cristão e falou assim, aqui eu vou conseguir ter holofote. E talvez essa pessoa veio com uma motivação errada. E se não se submete ao processo, Deus não pode tratar isso. Então, queridos, nós precisamos permitir o Senhor tratar o nosso ego, tratar o nosso coração. E muitos estão buscando ser alguma coisa hoje na igreja porque não tiveram sucesso lá fora. Porque não foram bem sucedidos e falaram assim, aqui eu vou me achar. Aqui eu vou me encontrar. Mas Deus, ele sonda a sua verdadeira motivação. Então o processo, ele não vem para te matar, ele não vem para te punir. O processo é uma forja do Senhor. O processo faz parte. E eu passei muitos processos. Processo, querido, significa que Deus está te submetendo à prova, certo? Então Deus nunca entrega autoridade, tá? Deus nunca vai entregar autoridade para quem não suporta a pressão. Deus nunca entrega relevância para quem não suporta processo. Então Deus, toda vez, antes de Deus dar uma unção pública para alguém, ele vai treinar no secreto essa pessoa.
Deus vai treinar, Deus vai provar o caráter dessa pessoa. Deus vai ver se o que sai dessa pessoa no dia difícil é unção, é óleo, é júbilos de glória, júbilos de alegria, ou se é reclamação, murmuração, blasfêmia. Amém? Então tem dia que parece que Satanás está falando no seu ouvido. E talvez o diabo esteja falando para você que a sua promessa não vai cumprir, que Deus te esqueceu. E aí Deus quer ver qual que é o seu comportamento nesse dia. Deus quer ver se você é levado com o vento ou se você dá um grito no ouvido de Satanás mais alto e fala: sai daqui, diabo. Eu sou filha, eu sou filho. É você que está lascado, é você que está perdido, é você que é um derrotado. Vai ler Apocalipse 20, Satanás. Eu sou sacerdócio real, povo santo, nação eleita, carrego o Espírito Santo. Olha aí o exército de anjos que tem na minha casa. Quem é você, seu incircunciso? Bate em retirada. Então Deus quer ver o seu posicionamento. Deus quer ver os seus atos de misericórdia. Então, abram comigo, tá? Tiago, capítulo 1, verso 12. Fazendo um favor, Tiago, capítulo 1, verso de número 12. Tiago, capítulo 1, verso de número 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida. Presta atenção, porque depois receberá a coroa da vida. Deus prometeu àqueles que o amam, e quando vocês forem tentados, não digam: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. E ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Vamos ler de novo? Tá? Vamos ler de novo, a partir do 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e as tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. Prestem atenção. E Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. A gente precisa voltar lá para a passagem de Jó. Partiu de Deus a ideia de Jó passar por tudo aquilo? Não. Satanás disse que Jó só estava firme, só estava ali irrepreensível, porque Deus tinha dado a ele muitos bens e tinha colocado um cerco de proteção. Então, Deus, sabendo da fidelidade do caráter de Jó, permitiu Satanás prová-lo. Mas Deus permitiu e isso não partiu de Deus. Então, toda vez, tá, que alguém fala assim: isso é uma provação de Deus, eu quero que você entenda que isso não vai partir de Deus. Mas toda vez que o diabo quiser atacar você, Deus pode permitir, mas é para você ser aprovado na presença do Senhor. É para você ser aprovado. Às vezes o diabo vem te afrontar, mas Deus sabe que você vai resistir a essa batalha. Isso é um teste. E muitas vezes o diabo vem porque nós estamos sendo testados. Essa pessoa só é fiel porque o Senhor deu tudo para ela. Essa pessoa só é fiel por isso ou por aquilo. Amém? Eu quero que vocês entendam isso. Então, Esther, né? Esther suportou o processo, né, de preparação em silêncio, tá? Então, Esther suportou o processo. E qual foi o processo de Esther? Está ali em silêncio sobre a sua nacionalidade, mas no tempo certo ela teve que se posicionar. Daniel enfrentou o cativeiro, tá? Daniel orava 3 vezes ao dia. E quando saiu uma ordem que ninguém podia adorar ou se ajoelhar a outro Deus, ele continuou fazendo. E ele podia muito bem ter perdido a sua vida, né? Então,
Saulo também passou pelo processo antes de ser levantado apóstolo das nações. Então eu quero que você entenda que Deus, antes de nos posicionar, antes de nos colocar para sermos usados, Ele vai nos colocar num processo. E processo é para ser vivido, é para ser experienciado. Processo é para ser uma experiência com Deus. Processo é para ser experimentado. Mas processo não é permanente, processo é uma fase. Processo é um ciclo. E você tem que aceitar o processo. Quem aqui está tomando suco detox todo dia e sabe que fazer o suco no extrator é chato, porque é mais fácil extrair o suco, mas tem um processo de lavar o extrator. E aí, queridos, como eu falo no programa para vocês, não dá para nós fazermos suco para uma semana, porque ele perde o efeito. Então todo dia, né, você faz ali. Então você vê o quê? Tudo na vida existe um processo. Não tem dia que não dá uma preguiça de ir lá fazer o suco detox. Mas o benefício que ele traz é tão oportuno, é tão sobrenatural, a resposta é tão boa que você fala, não, vale a pena. E Deus faz exatamente tudo isso conosco. Todos os dias, Gente, eu não sei, esses dias eu estava tão cansada de estar aqui nas madrugadas, que eu comecei a pensar assim, ai Senhor, eu estou tão cansada. Será que eu não podia ficar uns 7 dias só dormindo, só descansando minha cabeça? Mas isso, queridos, é a nossa mente quando está cansada, é o nosso corpo quando não está descansado. Mas estar aqui todos os dias é um processo ao qual o Senhor me submeteu para algo que Ele vai fazer futuramente. Amém? Então, muitas vezes Deus te submete a um processo para você conquistar um território. E eu sei que estarmos na madrugada todo dia, 2h20, acordando 2h20, 2h30, né, para estar aqui 2h50, desde a oração da madrugada, foi o que o Senhor me chamou para tomar um território. Amém? Foi o que o Senhor me chamou para tomar um território. Você acha que eu não gostaria de fazer live outro horário? Com certeza eu gostaria. Você acha que eu não gostaria de orar em outro horário? Com certeza. Mas eu entendo que Deus me chamou para o horário mais difícil, porque Ele não só está fazendo algo sobrenatural, Ele está nos dando um território. Amém? Ele está nos dando um lugar. Então, quem se mantém em silêncio, resiliente, persistente no processo, tá? Vai começar a carregar um peso de glória, vai carregar uma graça, vai carregar uma unção porque vai ser aprovado. Amém? Vai ser aprovado. Então, nós precisamos permanecer firmes mediante qualquer processo. E o Senhor, Ele vai te colocar em diversos processos. Processo de espera, processo de suportar a perseguição, processo de não poder se defender em certas ocasiões. E eu falo para você, assim Deus faz comigo. Eu não me defendo, eu não respondo hater, eu não tento explicar para você o que eu poderia muito bem, né, responder o cicrano, fulano, porque eu decidi que a minha justiça vem direto do Pai. E Ele é o meu Redentor. Então vocês nunca vão me ver falando mal de ninguém, tentando responder a acusação do fulano, do Beltrano, porque eu acredito no tribunal e eu acredito no juiz supremo. Mas não é fácil resistir às calúnias. Alguém fala algo que não é. Amém? Então nós precisamos permanecer firmes mediante todos os processos. O processo, ele não fala do caráter de Deus, porque o caráter de Deus, como eu ensinei vocês nos códigos da eternidade, que é os códigos do Espírito, o caráter de Deus é imutável. Independente se você está na prova, o caráter de Deus é imutável. O processo, ele transforma você. O processo é sobre transformar você. É igual o jejum. Jejum nenhum muda Deus, mas o jejum, ele transforma você. Ele esmaga a sua carne. Ele abre o seu discernimento espiritual para estar mais aguçado. Amém? O deserto, queridos, não é para gerar dúvida no seu coração. O deserto é para extrair óleo do teu espírito. O deserto é para te deixar mais afiado, mais aliançado na presença de Deus. Amém? Então, Abraão, ele foi testado. Abraão ficou muito tempo para receber uma promessa de um filho, né, que vem de Sara. Demorou 25 anos.
Mas de repente Deus deu. E quando Deus deu, passado algum tempo, Deus pediu e queria ver o coração de Abraão. Jó perdeu tudo, tá? E aí ele não blasfemou, ele não murmurou. Jesus no Getsemane, queridos, Jesus suportou e falou que seja feita a tua vontade. Até Jesus passou pelo processo. Queridos, você acha que Jesus não sentiu medo? Você acha que Jesus, não sofreu? Jesus teve os mesmos sentimentos que nós. Então o processo é um lugar onde você é aprovado. O processo é um lugar necessário. Então sem processo não tem você ser estabelecido aonde Deus quer te estabelecer. O nosso Deus, ele tem um processo seletivo de nos estabelecer, mas primeiro ele vai nos provar. Então para de querer resultado fácil, para de querer atalho, para de querer começar hoje e ter fruto amanhã. Eu vou dar um exemplo para você. Esses dias eu estava brincando, aqui. E se você tivesse a oportunidade de fazer um pedido e ele ser realizado agora, o que você pediria? Aí muitas pessoas falaram assim, eu pediria muito dinheiro. E aí eu via isso como muito perigoso, porque quem não soube lidar com o mínimo, isso pode desviar o caráter de uma pessoa. Porque essa pessoa não ganhou, essa pessoa não soube como ganhar esse dinheiro, ela simplesmente recebe de mãos beijadas e ela pode o quê? Ela pode ficar soberba com aquilo, ela pode confiar naquele dinheiro. Então a gente vê o quê? Que tudo que Deus faz de forma gradual, ele também trabalha dentro de nós para termos maturidade, para termos domínio próprio, para poder lidar com coisas. Então, por exemplo, tem gente que começou ontem na internet, amanhã quer ter lá um monte de seguidores. Se essa pessoa não tem caráter, se essa pessoa não tem humildade, essa pessoa pode se sentir soberba por ter uma certa influência. E uma pessoa que tem realmente um caráter de Cristo, ela não pode entrar nesse lugar de ego, de vaidade. Por isso que às vezes Deus, para soprar o nome de alguém, vai 5, vai 10 anos. Porque primeiro ele trabalha o quê? Ele trabalha no interior. Então nós precisamos nos submeter ao processo. E Deus quer ver se nós vamos fazer, tendo aplauso, sem aplauso. Deus quer ver como que nós nos comportamos no secreto. Deus quer ver como que você é no anônimo. Deus quer ver e Deus vai todo o tempo te colocar em algum processo, tá? Os processos são fases pelo qual Deus está testando a nossa perseverança para forjar o nosso caráter, amém? Então, você vê que depois da prisão, José governou. Depois do deserto, Moisés pôde ver a glória de Deus. Depois da cruz, Jesus ressuscitou. O tempo do processo é um tempo de preparação para nós estarmos aonde? Debaixo de uma unção de governo. Deus, ele quer de nós um caráter imutável. Deus quer de nós que sejamos inabaláveis. E eu vou falar uma coisa para você. Aqueles na Bíblia que foram chamados de amigo de Deus são pessoas que foram consideradas fiéis ao Senhor. E Deus, ele está toda hora vendo a sua expressão de vida. Deus está toda hora vendo se você adora só quando tem gente ou se você adora. Queridos, quando eu estou sozinha em casa, ontem eu estava assim, as meninas estão aqui, foram no mercado, e eu, Shalom e a Shekinah, e eu botei um louvor e eu comecei a gritar, Jesus, eu te amo. Jesus, eu quero convidar os anjos agora para adorar comigo aqui nesse lugar. E eu jogava beijo para cima. Jesus, o Senhor é lindo. Eu te amo, Espírito Santo. Obrigada, Jesus, por essa chuva que cai. Obrigada, Jesus, eu te amo. Mas às vezes tem gente que só adora de forma estrondosa quando tem alguém olhando para chamar atenção. Mas Deus quer ver como que você é no secreto, como que você é sozinho, o que você fala para Ele. Tem gente que só faz quando tem gente olhando. Então, queridos, eu estou falando de um caráter imutável, de um caráter que está adorando o Senhor em todo o tempo.
de um caráter que vai dormir e fala: Jesus, você é lindo, eu te amo. Amém? Aí eu jogo o beijo pra cima, já achei alguém, uma louca igual eu jogo o beijo pra cima. Eu falo: Jesus, eu te amo, você é lindo, maravilhoso. Jesus, essa casa é sua, esse lugar é teu. Então o Senhor, Ele quer que nós sejamos autênticos, tá? O tempo do processo é um tempo de preparação para a unção de governo. Deus nunca vai te dar governo, influência, enquanto Ele não te submeter a processo. Tem pessoas que não esperam processo e entram por essa janela que podem ser influentes, podem ter poder. Por quê? Deixa eu trazer aqui para vocês. Eu poderia muito bem ter escolhido outros caminhos, ainda estando na presença de Deus, que eu ficaria talvez mais influente. Deus poderia trazer um crescimento se eu não tivesse me submetido à rema de Deus de falar: olha, não faça isso, você não vai fazer agenda, eu quero você cuidando de um povo, você orando na madrugada. Deus poderia continuar me usando, mas será que eu teria a maturidade que eu tenho hoje? Então, o que eu quero dizer para você? Tem gente que às vezes entra antecipadamente em um lugar que essa pessoa vai entrar, mas entra antes do tempo. E talvez o perigo de entrar antes do tempo é a queda. Porque você entrar num lugar antes do tempo sem maturidade, isso pode virar soberba, altivez, ego. Amém? Então Deus, Ele sempre está trabalhando dentro de nós com os processos para nos aprovar. E Deus, Ele espera que saia de você óleo, ao invés de uma murmuração, ao invés de uma imaturidade. Então nós precisamos entender que processos são necessários e é necessário passar por eles, tá? É necessário passar por cada um desses processos. O Senhor quer que nós sejamos fiéis, fiéis quando ninguém está nos vendo, fiéis quando você está num lugar. Jesus está vendo a sua conduta de cristão. Quando o Espírito Santo, você está num lugar, num aeroporto, num lugar que ali ninguém te conhece, o que você vai falar de Jesus? Então, Jesus quer ver se o óleo derrama só quando tem alguém olhando, ou você é assim todo o tempo. Jesus quer ver a nossa autenticidade. Então, queridos, eu quero que vocês entendam. Todo o tempo, os olhos do Senhor estão sobre você. O Senhor está vendo cada conduta. O Senhor está vendo como você honra um banheiro público que você entra. Tem gente que entra no banheiro e deixa pior do que ele entrou. Eu fico de cara quando eu vou numa conferência e eu vejo banheiros sujos. Eu falo: gente, essas mulheres não é mulher de Deus, não. Trata o banheiro igual um chiqueiro. Então a gente vê que é um povo que não prospera. Porque se você trata um lugar assim, como você não trata a sua casa? Amém? Então nós precisamos ter conduta de falar a verdade, conduta de pagar as contas, conduta de sermos honestos. E um cristão genuíno querido, o cristão, ele tem que pregar na sua conduta e estilo de vida. O cristão tem que se vestir com pudor. Eu não estou pedindo para você usar saia lá no pé e o cabelo lá na bunda, não. Ou o terno. Eu estou pedindo para você que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem pudor de não andar de decote, as mulheres. O homem tem pudor de não andar com uma calça apertada parecendo o Gustavo Lima, com a camisa aberta parecendo um cafetão, dono de um prostíbulo. Uma pessoa que é de Cristo, ela compra e ela paga. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela fala que chega 15 horas e ela chega 10 para as 15. Uma pessoa que é cheia de Deus, ela prega nas suas atitudes, ela prega no seu jeito de ser. Ela chega no lugar, ela honra aquele lugar. Ela não fica esperando, ela se posiciona. Amém? Então tem muita gente dizendo que é cheio do Espírito Santo, mas falta caráter, falta atitude. É um povo, querido, muito descansado, é um povo muito preguiçoso. Nós precisamos fazer a diferença. E uma pessoa cheia do Espírito Santo tem desconfiômetro, tem o discernimento. Amém? Eu quero que você entenda isso. Nós precisamos aprender a pregar com atitudes antes de liberarmos uma palavra. As pessoas têm que ficar impactadas com a nossa conduta para poder depois falar assim: ei, de que religião você é? Já passou isso com você? Nossa, eu gostei tanto de vocês. Que religião você é?
Porque a pessoa fala assim, nossa, a pessoa tão diferenciada, eu preciso saber, que religião você é? Porque ela viu algo diferente em você. Mas que essa pessoa tem uma graça, tem uma coisa. Então, o cristão genuíno, ele prega no seu lifestyle. Um cristão genuíno, ele prega no seu estilo de vida. Então, antes de você falar que você é cheio de Jesus, que você ministra cura, ministra conduta, ministra caráter, ministra que o seu sim é sim, o seu não é não. Mas não só ministra, mostra que você é uma pessoa que honra. Tem gente que quer ter uma empresa, mas hoje é um CLT, não sabe respeitar o horário certo de chegar. É 7h10 que tem que chegar, chega às 7h40. Você nunca vai ter uma empresa se você não honra o lugar que você trabalha. Você não honra. Então eu preciso que você entenda que até quando você chega atrasado, você está ferindo um princípio aqui na terra, da sua empresa. Você está pecando. Porque você não respeita horário, você não respeita a sua autoridade, que é humana, quem dirá Deus. Então nós precisamos ter esse tipo de consciência, nós precisamos andar debaixo de conduta de honra, debaixo de conduta de gratidão, debaixo de conduta de ação, de posicionamento. Antes de tentar convencer alguém de algo, seja essa pessoa que é exemplo, amém? Eu já contei para vocês, meu pai é um grande empresário e meu pai tem ranço de vender para pastor, ranço de vender para o crente. Fala que é crente, meu pai arrepia a espinha toda. Porque ele já levou muito calote de 20, de 30 mil. Igreja vai lá e meu pai fala, não, é igreja, é um povo santo, é um povo só rasteira. Meu pai já passou cada uma, meu pai já teve cada tomé, né, que fala, cada ré. Então, eu sei que não é todos, mas é feio, queridos. Então, se você quer ser uma pessoa que prega sem abrir a boca, tenha uma conduta exemplar, tenha uma conduta nobre. Deus quer de nós a pregação em ações, em caráter, e isso a gente só aprende passando por processos, amém? E nós precisamos respeitar os processos, respeitar o tempo, as fases, os níveis espirituais a qual Deus vai nos colocando, respeita a estação talvez de inverno que você está, a estação da primavera. Cada estação, ela traz um tempo. Eu reconheço que durante 3 anos Deus me pediu, esses 3 anos vai terminar em setembro do ano que vem. Deus me pediu durante 3 anos algo, e eu sei que é uma estação dentro de um ambiente espiritual ao qual Deus me colocou. E eu sou obediente de permanecer nesse lugar. Tem gente que não fala, não, eu vou sair dessa estação, porque eu não aguento mais. Mas você não vai esperar ver o que tem depois dessa estação? Talvez o despojo é tão grande que nem você está preparado para viver aquilo que Deus tem. Suporta o processo, porque depois do processo vem a unção de governo. Depois do processo, José é estabelecido como governador do Egito. Depois do processo, Deus vai honrar, Deus te tira da cova dos leões e Ele te honra, Ele te posiciona. Depois do processo, o Senhor vai fazer algo estrondoso na sua vida. Mas nós precisamos permitir e encarar o processo, porque o processo é onde nós somos aprovados. E eu sei que é difícil muitas vezes, porque a gente está sem paciência, a gente é caluniado, principalmente dentro da nossa casa. Pessoas estão, você agora é crentinho? Você só fala de Jesus? Você se sente melhor que os outros? E o próprio Satanás se levanta através do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão. E pessoas que eram para estar te apoiando estão te criticando, mas aí você vai lembrar da palavra que Jesus disse, que Ele não veio trazer paz, mas a espada. E é nesse dia que você tem que entender que você está exatamente na rota certa. E que se tem essa perseguição, essa oposição, é porque você está fazendo algo relevante na presença de Deus, mas você precisa permanecer
E você precisa ter misericórdia, porque a sua luta não é contra carne e sangue, mas contra principado, potestade, domínio das trevas, hostes malignas, tronos da maldade. Sua luta é contra o demônio que está usando aquela pessoa, mas não contra aquela pessoa diretamente. E se aquela pessoa está sendo usada por Satanás, porque ela tem legalidades na vida, ela precisa de transformação, ela tem legalidades a qual Satanás a usa. Então não é sobre você, é sobre a missão que você carrega. Não é sobre o quem você é, o jeito que você fala, é sobre o Espírito Santo que está dentro de você. Nós que mexemos com libertação, tá? Nós que mexemos com libertação. O que é de gente que me odeia quando escuta a minha voz? Odeia porque não é a pessoa que odeia, é o demônio que está dentro que odeia. Apóstolo, o meu marido te odiava, agora ele te ama. Mas ele também foi liberto. Os demônios saíram dele, ele estava escutando a oração da madrugada, ele endemoniou. E eu nunca me ofendi, porque eu sei que quem me odeia não é o marido, não é esse fulano, não é esse beltrano. Quem me odeia é o demônio. Glória a Jesus que o demônio me odeia. Mas eu tenho amor e misericórdia por essa alma, porque ela está num cativeiro. E eu escolho permanecer nesse lugar, porque eu sei o impacto que o Senhor está fazendo. Então eu quero que você permaneça no processo. O processo, ele traz moldura, o processo traz santificação, o processo traz maturidade. O processo vai mostrar quem você é na presença de Deus. Amém? Glória a Jesus. Eu amo a vida de vocês. Eu estou muito feliz com tudo que o Senhor está fazendo. Estou com muitas expectativas referente à nossa conferência Global Fire 2026. Você que deseja estar conosco, amém? Você que é meu aluno da Escola Libertadores, Escola de Avivamento Reset, eu acredito que o link já está lá no grupo de vocês. Façam inscrição de vocês, estou dando oportunidade. Vai abrir amanhã para todas as redes sociais, geral, certo? Vai abrir amanhã, cedo. Então, eu estou dando privilégio, ontem eu abri para os membros, tá? Queridos, entenda que o ingresso ali, tá? É um pacote, já vem o ingresso, já vem hospedagem, já vem alimentação dentro de todos os dias, tá? Então, é um combo completo. Você chega ali, você só se entrega ali, tá? Você vai receber seu kitzinho, vai ser um tempo poderoso. Começa na quinta-feira, dia 25, 26, 27, 28. Quem já foi sabe, tudo que nós entregamos vale a pena, tá? Então é um pacote com tudo que você... Futuramente nós vamos abrir o ingresso avulso se a gente já atingiu o cupo que a gente pensa, tá? Então, por exemplo, lá na frente vai ter só o ingresso avulso, que vai ser uns 399, mais ou menos, né? É o preço padrão, tá? Certo? Então, se você não quer dormir na estância, aguarde, né? Mas isso não é uma certeza, tá? Isso é uma promessa, mas não é uma certeza. Amém? Um beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe poderosamente. Amo vocês. Beijo, 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 beijo.